Shalom, amigos! Hoje nós vamos dar início a um projeto que se apresenta a propósito de uma pergunta que me foi enviada como comentário em um dos meus vídeos na semana passada. E a pergunta é a seguinte: onde encontramos o perdão de pecados todos na lei de Moisés? E a propósito desse questionamento, que eu costumo dizer que sempre é algo que eu vejo como positivo. Por quê? Porque da mesma forma que até no mundo secular, o método cartesiano é a dúvida sistemática, ou seja, o impulsionamento para aprendermos advém muito de dúvidas reais e sinceras que se apresentam enquanto nós buscamos esse conhecimento. E na Torá não é diferente. Eu gosto de pensar como paradigma, inclusive, a luta de Jacó com o anjo: eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. E é essa luta que eu gosto de travar com o texto, e as perguntas que me desafiam sempre me impulsionaram para um crescimento, para coisas que o Eterno tem se agradado de permitir que eu vá enxergando um pouquinho mais. Então, dúvidas sinceras eu as vejo como um motor que nos propulsiona, contanto que essas dúvidas realmente busquem a verdade, não sejam meros artifícios vaidosos para mostrar alguma coisa, porque em assuntos de Torá, a Torá ela é mais vasta do que nós podemos alcançar, Ela é eterna, ela é perfeita naquilo que o Eterno deu. É claro, a propósito desta pergunta, eu trago agora uma série que eu vou denominar de O Filho na Torá. Essa série, O Filho na Torá, ela vai contemplar análises também dos escritos apostólicos, da Brit Hadashah. Mas, dentro desta série, O Filho na Torá, buscaremos o Filho na Parashá, o Filho na porção semanal. E enxergar isso, de fato, é entender a Torá. Quando nós enxergamos o Filho, nós estamos entendendo todo o projeto de Deus ao nos revelar esta palavra maravilhosa. É claro que ela tem camadas, ela nos comunica em diversos níveis, mas foi o próprio Yeshua que nos disse em João 5, 46 e 47, que se nós crêssemos em Moisés, ou seja, na Torá de Moisés, nos escritos de Moisés, nós creríamos nele, porque Moisés escreveu a meu respeito, disse Yeshua. E se não creres em Moisés, como crereis em mim? Disse ele no versículo seguinte. Então, de fato, entender Moisés é indispensável para que nós entendamos o próprio Yeshua. E é por isso que nós não temos dúvida nenhuma que, ainda que nós não alcancemos tudo em relação a essa revelação maravilhosa de Mashiach na Torá de Moisés, nós temos certeza que há muito a ser descoberto. E eu queria começar tratando deste assunto a partir da Parashá desta semana, porque nós temos aqui nesse nosso canal um projeto em que nós lemos a porção Aliá a Aliá, ou seja, o trecho diário, que é chamado de Aliá, porque sempre que a gente vai lidar com coisas espirituais elevadas, a gente sobe, Então, a Escritura é um lugar para o qual, ao lermos, ao nos debruçarmos, nós subimos a ela, nós precisamos nos elevar. E da mesma forma que a própria Jerusalém é um lugar para o qual se sobe, Nós subimos a Jerusalém. Então, na Parashá Re'eh, que é a porção número 47, que nós acabamos de estudar, nós precisamos então ver uma sombra de Mashiach nesta porção. E eu digo para vocês, existem diversas. Nós vamos escolher uma em particular que
no nosso entendimento, trata do perdão dos pecados todos, e ao tratar disto, nós esperamos estar começando a responder essa indagação de um irmão que tão respeitosamente se dirigiu a nós, embora declarando ser advindo do cristianismo e agora está inserido num contexto judaico sem Mashiach. O que para nós é sair de um lugar onde falta algo, ou seja, falta Moisés, falta a Torá, né? Porque Yeshua, ele se dá a conhecer na própria Torá, e cair em um outro em que se deveria ter Torá e assim, na verdade, enxergar Mashiach, mas ao remover o Messias da Torá, você fica com algo vazio, com arcabouços filosóficos, Talmud, Zohar, Cabala, que não tem nenhum propósito sem Mashiach. E eu digo, sem medo de errar, que até no judaísmo, nas Mishnás, que são as interpretações mais antigas, na Guemará, que são as interpretações, os debates rabínicos sobre as interpretações, que isso tudo é parte do Talmud, e em Zohar, em Tânia, em Cabala, nós temos sombra do Mashiach desde sempre, que são enxergadas e tratadas pelos sábios. Então, na verdade, dentro da multiforme graça do Criador em se revelar a nós como um bom pai que repete muitas vezes, de muitas maneiras, a sua mensagem para que os filhos, desde pequeno, saibam disso, porque é uma mensagem que gera vida. Aliás, a porção Oreê desta semana, ela inicia justamente com essa expressão, veja, no singular. Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção é seguir as instruções. Nós vemos que Moisés, nesse seu ensino final, nos últimos dias da sua vida, ele está repontuando todo o ensino da Torá, com muito amor, muito zelo, e ele não quer que nós erremos. Então, a bênção e a maldição, Brahá vequilalá, a imagem de Brahá e Kelalá, bênção e maldição, que é dada nesta porção Oreê aqui, é como se fosse uma conexão elétrica, por exemplo, né? Um plug que está conectado na energia. Se eu conecto um plug que está perfeito e ele está bem conectado, né? Eu absorvo o máximo de resultado dessa energia que é carreada. Ela vem e ela gera eletricidade, ela me abençoa com ar-condicionado, com vento, com comida, o que quer que eu use essa energia para fazer. Então, essa energia que é gerada ali, ela vai gerar bênção para tudo que eu usar ela, porque ela está sendo emitida no seu potencial máximo. E Kelalá, o que seria nesse raciocínio? É um plug que não está bem adaptado, que ele está frouxo, que a energia escapa, ou ele está danificado e ele dá algum curto-circuito, desliga, ele apaga, ele dá falha no equipamento que se quer operar. O pecado gera desconexão e o andar longe do caminho gera uma energia fraca, pouco eficaz. E a nossa Parashá Re'ê, ela começa em Deuteronômio 11, a partir do verso 26. Re'ê, eis que ponho, ou veja, eu ponho neste dia perante vocês uma bênção e uma maldição. Uma bênção se obedecerdes aos mandamentos de Yod He Vav He, vosso Elohim, que vos ordeno hoje. E uma maldição se não obedecerdes aos mandamentos de Yod He Vav He, Eloheika, vosso Elohim, mas vos desviardes do caminho que vos ordeno neste dia, se buscardes outros deuses que não conheceis.
E acontecerá que quando Yod Revavirê, o teu Elohim, te tiver trazido a terra para onde vais para possuí-la, que porás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. E ali no meio fica o vale de Siquém, que é a terra dada a Efraim, né? Parte da terra de Efraim, que é filho de José, e fala então de um território onde na época de Yeshua os samaritanos dominavam e que de fato é um território muito importante aqui na história bíblica, porque é como se fosse um vale da decisão, né? Um vale da decisão. E Efraim, como foi profetizado por Jacó, se tornaria uma multidão de povos. E Efraim fala da casa de Israel, fala das ovelhas perdidas da casa de Israel, que Yeshua disse que ele não veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque Judá, ela estava com a Torá na mão, ela estava com os escritos rabínicos na sua mão, ela era guardiã dos oráculos de Deus, da boca de Deus, que é essa Torá. E como tal, haviam 4 sinais que só o Mashiach faria, né? Curar um cego de nascença, ressuscitar morto de 4 dias, curar um leproso, porque havia o ritual na Torá e jamais os sacerdotes tinham tido a oportunidade de oferecer aquele sacrifício para algum leproso que tivesse sido curado, porque todos os casos de lepra tinha sido imposto pelo próprio Eterno e curado por ele diretamente, não por intermédio de alguém. E por último, expulsar um demônio surdo-mudo, porque eles usavam fórmulas para expulsar demônios. E se a pessoa que tinha o demônio era surda, como ela não iria ouvir a fórmula e eles não conseguiriam expulsar? E nós vimos que Yeshua, ele cumpre cada um desses sinais. Aliás, e o que acontece? Nesta porção, além de nos ser dado a bênção e a maldição como escolha, né? É um presente que o Eterno nos dá. A gente tem nessa porção, no capítulo 15, nos é dito sobre o Shemitah. E o Shemitah é o 7º ano, o ano da remissão, do perdão das dívidas, que é um mandamento do Eterno, que todo escravo que está ali prestando serviço, que na verdade na mentalidade hebraica não tem nada a ver o escravo africano que nós conhecemos, que foi escravizado no mundo ocidental, com o Eved, né, o escravo hebreu. Por quê? Porque ele era um assalariado, ele ganhava uma porção menor do que seria o salário de alguém contratado livremente, porque ele estava pagando uma dívida, ou ele se vendeu porque ele faliu. Então ali ele ia se reequilibrar, ele era contratado, ele tinha direito ao Shabat, mas alguém comprou a dívida dele, né? Ou ele vai ser servo daquele a quem ele deve também. Ou quando alguém é condenado porque danificou alguma coisa de propriedade ou roubou alguma coisa, e nessa condenação ele precisa restituir, ele não tem como restituir, então ele vai trabalhar para restituir. Essa mentalidade da Torá, ela é maravilhosa, porque nisso também a gente vê uma bondade extrema do Eterno com todos, porque quando alguém que faliu, por exemplo, vai servir na casa de alguém que é próspero, aqueles 7 anos, 6 anos ele vai servir, no 7º ele vai forro, ele vai liberto, ele vai aprender como se fosse um workshop, um estágio, né, para ele vivenciar como é que alguém que é bem sucedido faz, né? Tudo que o Eterno nos dá na sua instrução é maravilhoso demais, e a gente precisa desejar, enxergar e conhecer, porque assim aumentaremos a nossa confiança e fidelidade, bitachon emuná, né? Confiança e fidelidade, porque emuná ela envolve esses 2 aspectos, né? Porque a gente confia em quem deu a promessa, nós somos fiéis na nossa parte. E na questão do Shemitah, onde nós temos o perdão das dívidas correlacionado com o perdão de pecados. Bom, né? Onde
Nós temos uma sombra de Mashiach no capítulo 15 de Deuteronômio, quando trata do Shemitah, o 7º ano, a remissão das dívidas todas, e nós temos isso equiparado a perdão de pecados na literatura judaica, rabínica. Temos também Yeshua nos narrando uma parábola, que também nós vemos uma parábola assim análoga na literatura judaica anterior a Yeshua. E antes de falar para vocês a parábola que a gente conhece como a parábola do servo incompassivo, né? Aquele que não teve misericórdia, eu queria começar a ler Mateus 18 a partir do verso 21, quando a gente tem Pedro perguntando ao mestre Yeshua sobre o perdão de um irmão que peca contra nós. E no verso 21 de Mateus 18 nós lemos assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor Adonai, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e lhe perdoarei? Até 7? E Yeshua lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, 490. Na verdade, não há nada na escritura hebraica e na mentalidade hebraica que não comunique. E aqui nós temos uma outra camada de significação que nos é oferecida na gematria. Mas o que é 70 vezes 7? A gente precisa aprender a enxergar esses links, essas remissões, essas alusões. Na época de Yeshua, a escritura ela não tinha capítulo e versículo. Então, como você fazia alusão a alguma passagem, era citando um trecho dela, uma expressão dela. Como qualquer um de nós faria se quisesse lembrar algum fato histórico, episódio, né? Lembra do grito do Ipiranga, por exemplo, as margens do Ipiranga? E eu não estou querendo falar só do grito, eu estou querendo fazer uma alusão à Declaração da Independência do Brasil, oficialmente narrada dessa forma por Dom Pedro. Enfim, da mesma forma, Yeshua está fazendo. Então, onde nós encontramos essa expressão 70 vezes 7? Nós encontramos lá em Gênesis 4, com Lameque, quando ele fala que se Caim seria vingado 7 vezes, ele seria vingado 70 vezes 7, que não haveria misericórdia, né? E ele fala de uma forma extremamente violenta, né? Que seria assim um grau máximo dessa violência. E Yeshua, ao fazer alusão a isso e dizer que se deve sim exercitar o perdão, se houve, digamos, a violência, o desejo de vingança no grau máximo, ele está dizendo para nós: olha, o desejo de perdão, ele precisa ser no grau máximo. E isso é um conceito em hebraico que se chama tikkun, ou reparação, né? Uma situação negativa aconteceu, então a gente busca o desfazimento ou a reparação disto, de forma a anular aquela situação, né? Então, 70 vezes 7 é o perdão que Yeshua aconselha a Pedro e a cada um de nós. E nesta gematria de 490, nós temos palavras que surgem, que é um outro nível de comunicação que está no texto e que é válido ao mesmo tempo. Nós temos 4 níveis de comunicação: o Peshat, que é o literal, Remes, o Drash e o Sod, né? Então nós temos o literal, o alegórico, o metafórico, o sistemático, dos links e o do mistério. E a gematria geralmente se encaixa nesse último, porque ela é um pouco mais escondida, embora seja comum. Toda vez que nós ouvirmos números nas escrituras, nós devemos buscar a gematria. E palavras com a mesma gematria, elas são conectadas, como se fossem coisas com a mesma energia, que compartilham sentido em comum. Uma está linkada à outra. Então, 490 é a palavra tamim. Tamim significa íntegro, perfeito,
sem defeito. Em Gênesis 17, o Eterno fala com Abraão: Abraão, anda perante mim e sê tamim, e sê perfeito, íntegro, dentro daquilo que é o nosso potencial. Porque ser perfeito na Torá não é não errar nunca necessariamente, mas é não desejar errar nunca. Então, o nosso erro é meramente acidental e não assim, premeditado. E isso é ser íntegro, né? Essa perfeição que o Eterno estava falando com Abraão. E é essa perfeição que Yeshua está falando com Pedro e está falando hoje com cada um de nós. É essa integridade em tudo que nós fizermos. Desejarmos a verdade, desejarmos acertar, desejarmos não pecar, ou seja, não errar o alvo. O pecado é a quebra da Torá, 1 João 3,4, né? É você desobedecer a instrução do Pai bom e perfeito. Isso é o conceito bíblico de pecado. Então, há uma outra expressão também, Beit Lehem, casa do pão, que também tem um valor numérico, essa expressão toda de 490, porque é na casa do pão e se alimentando dela, ou seja, das escrituras, da Torá. E recebendo o Mashiach Yeshua, que nasceu na casa do pão, Beit Lehem, que nós alcançamos para nós esta integridade, essa perfeição. Então, ao lidar com Pedro sobre o perdão de pecados, em seguida a isso, Yeshua traz a parábola do servo incompassivo, que começa no verso 23 de Mateus 18. E em Mateus 18, 23, nós lemos assim: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, ou seja, contabilidade, deixa eu ver como é que está o meu livro contábil aqui, o que eu tenho escriturado aqui, né? Então, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Amigos, 10.000 talentos seriam alguns milhões ou bilhões de dólares. É muito mais do que alguém poderia ganhar numa loteria, por exemplo. Então, é uma porção impagável. E isso, para eles lá naquela época, estava bem claro. Então, alguém devia um valor impagável ao rei. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, 100 diárias. Talvez fosse até o valor do trabalho de até um ano de alguém humilde. Não era pouco dinheiro. Comparativamente, era nada. 100 denários, 10.000 talentos. É muita coisa, a diferença é muito grande. E aí o conservo, continuando a história aqui, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignados, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também, nos diz aqui a Escritura, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas.
Então aqui a gente tem a questão do perdão vindo na sequência uma parábola sobre o perdão de dívidas, né, que Yeshua narra. E a gente tem aqui também o princípio, a expressão do princípio medida por medida, midá kneged midá, né? Na medida em que eu faço, eu receberei. É como se fosse, o Eterno é tão maravilhoso que ao sentenciar cada um de nós, ele não faz de si mesmo. É como Natan fez com Davi. Ele pergunta a cada um de nós como nós faríamos. Ele permite que nós expressemos como julgamos uma situação, e como julgamos as situações é como nós estamos escolhendo que se faça conosco. E é dessa forma que essa parábola nos traz que é preciso que nós perdoemos para que os nossos pecados sejam também perdoados. E não é isso que Yeshua ensina na oração que a gente conhece como Pai Nosso? Avinu Sheba Shamayim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Itkadosh Shem Ha. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas da mesma maneira, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Então, aqui nesta oração, que é uma oração que o Mestre nos ensina, temos inserido exatamente este conceito. Então, nós vemos que o Shemitah é a forma como Deus ele escolhe nos instruir, porque ele não faz isso de modo filosófico, abstrato. Ele nos ensina coisas práticas, como se fosse assim, no nível literal, nós precisamos saber como exercitar isso. Então a dívida é de um valor monetário mesmo? Sim, é de um valor monetário mesmo. Assim nós praticamos. Mas é só sobre dinheiro que se trata? Não. Em outros níveis se trata de muito mais do que simplesmente o perdão de dinheiro. Se trata em nós aprendermos e enxergarmos como nós tratamos aquilo que nem nosso é, aquilo que o Eterno permite que nós tenhamos para administrar. E esse ciclo de 7 anos deve mostrar a cada um de nós, né, que Deus ele deu esse ciclo de 7 anos para que as pessoas soubessem que tudo é dele, não é nosso. Então era para deixar a terra em paz, porque ele proveria, porque em última análise tudo que ele permite que nós tenhamos vem dele, é provisão dele, e o exercício disso como realidade é transformador e mais do que isso, é libertador sobre as nossas vidas, e é isso que significa que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque como Yeshua ora na oração de João 17, a oração sacerdotal, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a santificação é a separação, é o que nos torna separados, não comuns, separados para estar com o Eterno. E nós não podemos ignorar que muitas vezes o Eterno não só nos instrui a observarmos como nós procedemos as nossas obras, porque elas são fruto de quem nós somos. Aquilo que nós fazemos, elas são, digamos assim, a fotografia de quem nós somos mesmo. Não daquilo que a gente imagina que a gente é, mas de quem nós somos na real. Por isso que em Apocalipse o Eterno fala para várias congregações: conheço as tuas obras. E para Laodiceia ele reprova: sei que você não é quente nem frio, por isso eu vou te vomitar. Mas para outra congregação ele elogia, né? Então, e a gente vê lá em Apocalipse 20, 12, que cada um vai receber conforme a sua obra, né? Esse é o julgamento, porque esse é um julgamento que cada um de nós está escolhendo para nós mesmos, conforme nós vivemos. Então, nós não somos salvos por obras, mas porque nós somos salvos, nós temos uma vida que mostra isso.
o nosso proceder, as obras, não são a raiz da nossa salvação, mas são a consequência, são fruto da nossa salvação. E quem não tem fruto, a árvore que não tem fruto, ela vai estar com um machado posto lá, já juntinho ali a raiz, vai ser cortada e lançada ao fogo. Então nós precisamos ter obras, a gente precisa ter uma vida de prática disso aqui. Não adianta apenas crer intelectualmente. Aliás, os judeus, eles dizem, olha, Deus não pede que nós creiamos nele, ele pede sim que nós o conheçamos, que é muito diferente. O verbo em hebraico é yadá. Yadá é se tornar um só, da mesma forma que um marido conhece intimamente a sua esposa quando casa e se une sexualmente a ela. Então, é esse conhecimento, é de uma intimidade, né? Então, o que o Eterno quer de nós é que nós conheçamos e nos tornemos um só com Ele, de forma a refletir a imagem dele na terra, porque é desta forma que Ele quer que a bênção se multiplique, através das nossas vidas. E fazendo isso, nós somos sempre os primeiros a sermos abençoados, né? A gente precisa lembrar sempre, Jeremias 33:3 é um texto maravilhoso e nos diz assim: clama a mim e eu responder-te-ei e mostrar-te-ei coisas grandes e profundas, poderosas, que tu não conheces, insondáveis em algumas versões. Então, a gente precisa realmente clamar ao Eterno, para isso que nos é dado o Espírito do separado, a Ruach HaKodesh, para nos guiar toda a verdade. Nós precisamos fazer a nossa parte de buscar, de perguntar sim, mas não cessar de buscar. E aí então nós alcançaremos essa maravilhosa promessa aqui de alcançar coisas grandes e profundas. Isso é uma gotinha da sombra de Mashiach nesta paraxá. A instrução de Deus, a Torá de Deus, é a Bíblia toda. Nós temos em Jeremias 31:34, após nos ser ensinado que a nova aliança é a mesma lei, mas não mais exteriormente em tábuas de pedra, e sim no coração da casa de Israel e da casa de Judá, ou seja, de todos quantos o escolherem, está ensinado sobre perdão de pecados. O verso 34 termina: pois eu perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais do seu pecado. A equiparação entre o perdão de dívidas e o perdão de misericórdia a ser recebido do Rei dos Reis é corrente e comum nos escritos rabínicos. A Sanhedrin 51b, que diz que aquele que é misericordioso com os homens, para com ele, o Eterno, é misericordioso no céu. Disto também que Tiago 2,13 trata, porque receberá o juízo sem misericórdia aquele que não mostrou misericórdia. Assim, o Filho, nessa porção, ele também se revela no perdão das dívidas, no Shemitah, na remissão de todas as dívidas, deixando a pessoa livre de tudo. E isso não é merecimento. Na verdade, essa é outra sombra, né? O perdão no Shemitah não adivinha de qualquer merecimento, mas de uma sistemática que o próprio Eterno ele instrui e ele dá, porque tudo é dele, a terra é dele, nós devemos desejar sermos dele. E nunca esqueçamos que está escrito: a alma que pecar essa morrerá. Explicado em Romanos por Paulo, o salário do pecado é a morte. Este foi o preço pago por HaMashiach Yeshua, a liberação dessa nossa dívida, para que eu e você possamos escolher sermos irmãos dele, filhos do Eterno, conforme João 1,12. E este aceite não é mental ou de lábios, mas é vivendo como Yeshua viveu. E assim eu me despeço dizendo: Shalom, amigos.